Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo. Eu quero ser bem vagaroso, para que todos nós possamos ter uma compreensão dos textos sagrados e que a gente possa compreender como nós devemos nos comportar diante das lutas, das adversidades que naturalmente sobrepõem a nossa caminhada. A gente precisa ficar bastante atento. Eu disse para vocês na terça passada que o diabo não brinca de ser diabo. Satanás não brinca em serviço. Ele trabalha o tempo inteiro. Ele não precisa descansar, porque ele é espírito. Espírito não cansa. Quem cansa é o nosso corpo físico. Então ele trabalha o tempo inteiro. E o trabalho dele é para o mal. E a ideia e o que ele sempre tenta fazer é iludir a mente do ser humano. Tenta manipular a mente do ser humano. A gente precisa orar e vigiar todos os dias. O apóstolo Paulo disse: orai sem cessar. Às vezes a gente pensa que a gente tem que orar só de joelhos. Às vezes a gente pensa que a gente tem que orar só quando a gente vem à igreja. Às vezes a gente ora só quando vai deitar, quando vai levantar, só no nosso devocional. Não. É importante orar na igreja, é importante fazer o devocional, é importante orar quando vai levantar e vai deitar. Mas o apóstolo Paulo disse que nós precisamos orar sem cessar. Como que isso significa? O que isso significa na prática? Vou dar um exemplo prático. É muito parecido com a questão da internet no nosso aparelho, no nosso smartphone. Quando eu deixo a minha internet conectada no meu aparelho, eu recebo todas as informações em tempo real. Mas se eu desconecto a internet do meu celular, eu fico sem as informações. Eu não consigo visualizar as informações em tempo real. O que isso significa? Que nós precisamos estar conectados em Cristo o tempo todo. Eu estou trabalhando, mas eu estou pensando em Cristo. Eu estou dirigindo, mas eu estou pensando em Cristo. Eu estou fazendo negócios, mas eu estou pensando em Cristo. Eu estou conversando com a minha família, mas eu preciso estar pensando em Cristo. Eu preciso estar conectado o tempo todo em Cristo. Se assim eu me comportar, eu não serei destruído, a minha mente não será manipulada.
pelo inimigo da minha alma. Ele não terá espaço para entrar na minha mente, porque ela está conectada em Cristo. Eu preciso fazer isto. E nós estamos entendendo um pouco, trazendo um contexto histórico que aconteceu e que ainda vai acontecer, para que a gente possa entender onde nós estamos e como nós devemos nos comportar. Então é devagar. Eu quero ler o mesmo texto de introdução, porém nós vamos para Ezequiel novamente, mas vamos começar por Efésios, capítulo 6, versículos 10 a seguir. Como nós vamos ler vários textos, vocês podem permanecer sentados. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até o versículo 12. O apóstolo Paulo está dando a chave. Algo importante que nós precisamos levar em consideração: a localização do inimigo. Não existe possibilidade. Por exemplo, está aqui, irmão Zé Carlos, de o senhor alvejar o inimigo se o senhor não sabe onde ele está. Então o que o apóstolo Paulo está trazendo a nós é uma informação importantíssima: a localização do inimigo, onde ele está, onde ele habita, a casa do inimigo. Jesus um certo dia disse: olha, você, o dono da casa, precisa entrar e amarrar o valente. Ou seja, é por isso que nós precisamos abrir a nossa mente para compreender estas coisas. Para você atingir o inimigo, você precisa saber a localização do mesmo, e você precisa atingi-lo na sua morada. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo 11, que a nossa guerra não é contra carne e nem sangue. A nossa guerra não está na horizontal. Eu já disse isso para vocês, estou voltando a falar. O saudoso pastor e teólogo Antônio Gilberto, ele ensinou uma técnica de memorização, e para que algo ficasse no coração das pessoas, ele sempre, quando estava ministrando, que chegava numa parte importante, ou seja, nas chaves da ministração, ele repetia 3 vezes, para ficar fixado no coração das pessoas. Eu estou repetindo a você, igreja, que a nossa batalha não está na horizontal. A nossa guerra não está na horizontal. Então eu preciso descansar o meu coração.
Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando o marido e a esposa entram em uma discórdia, quando eles estão estressados e brigando e falando e etc. Entenda, muitas das vezes, ou a grande maioria das vezes, esse casal está sofrendo influência do mundo espiritual. Estão sofrendo influências. E sabe o que o casal faz? Eles se agridem na horizontal. Eles se matam aqui, sendo que a influência está vindo de lá. Eu preciso olhar essas coisas e ter atenção. Quando você vê duas pessoas brigando, é como se o inimigo estivesse por detrás das duas e está impulsionando elas a guerrearem. Mas quando elas atingem, ela não atinge o verdadeiro inimigo, ela atinge a ferramenta que o inimigo está utilizando. O inimigo sai ileso. É por isso que eu não posso perder meu tempo brigando com o Romário. É por isso que eu não posso perder o meu tempo brigando com meu irmão e minha irmã. Porque se assim eu proceder, eu estou lutando da maneira errada. Eu estou fortalecendo o inimigo, estou destruindo o meu irmão. Quantas pessoas que nós destruímos porque nós não sabíamos dessas coisas? Quantas pessoas que nós ferimos porque nós não sabíamos dessas coisas? Você está falando contra o seu irmão, contra a sua esposa, contra o seu marido, contra o seu filho, contra o seu vizinho, contra quem quer que seja. Só que você não está ferindo o inimigo. Você está ferindo o seu próximo e está quebrando uma lei que não pode ser quebrada. Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, quebrando um princípio bíblico. Porque se eu discuto com meu irmão, se eu agrido meu irmão, se eu faço isso, eu estou quebrando um princípio, eu não estou amando a Deus e muito menos o meu próximo. Eu estou falando sobre batalha espiritual. Como que o crente luta? Nós vamos aprender mais para frente. Ezequiel. Paulo nos dá a localização do inimigo da igreja. Porque depois, eu penso que na próxima terça, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a categoria. Passa para só para me pincelar aqui, Denis, para o versículo 12. Observe aqui as categorias. Observe isso aqui. Mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Às vezes, olha só o quanto a gente precisa aprender. Às vezes, Romário, eu estou lutando, estou brigando, estou lançando palavras contra os principados. Às vezes eu estou orando e pedindo a Deus graça e estou repreendendo potestades. Estou repreendendo o príncipe das trevas. Na nossa individualidade, nós não podemos fazer isso, ou não devemos fazer isso. E nós vamos aprender isso um pouco mais à frente.
Quem é que nós devemos repreender quando nós estamos enfrentando problemas dentro da nossa casa, no nosso trabalho, o nosso colega, o nosso irmão? Quem é que nós temos que repreender? É os principados? É as potestades? É os príncipes das trevas? Ou é as hostes? Assim como existem as categorias dos anjos, no céu existem também as categorias de espíritos malignos que estão nas regiões celestiais, estão lutando contra a humanidade todos os dias. Mas vamos compreender um pouco sobre isso. Ezequiel capítulo 28. Veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras no teu caminho, nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu coração, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre as pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis pus para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Amém. Deixa eu tentar desenhar para você entender aqui um pouquinho. Nós saímos disso aqui. Como Isaías 14, que nós lemos na terça passada, o querubim da guarda, que hoje conhecemos como Satanás, ele tinha uma função muito especial no céu. A função do querubim, que era um ser extremamente brilhante, ele era perfeito. Deus confiou a ele uma missão nobre. A missão de coordenar a congregação dos anjos. Depois você vai lendo Ezequiel, que você vai compreendendo tudo que eu estou dizendo para você. A missão dele era coordenar a congregação dos anjos no jardim do Éden, que não é o Éden de Adão. Os anjos, eles tinham uma missão: louvar, adorar a Deus. E na congregação dos anjos, que ficava na parte inferior do Monte Sião, onde está estabelecido o trono de Deus, os anjos ficavam naquele vale e eles adoravam a Deus. E todas as vezes que eles adoravam a Deus, o louvor deles era
o produto que se fabricava, as pedras afogueadas, que Ezequiel está dizendo aqui. A missão do querubim da guarda era pegar as pedras afogueadas, colher as pedras afogueadas e levar e colocar no altar de incenso. E elas queimavam. E o Senhor Deus sentia o cheiro de tudo aquilo. Só que quando o texto diz que ele era perfeito até o dia que se achou iniquidade nele, gerou no coração do querubim da guarda um desejo de ocupar uma posição, ou pelo menos estar de igualdade à posição do Criador. Depois você leia o texto. Mas ele sabia que o que fazia, presta atenção que eu vou dizer, o que fazia o movimento do trono de Deus, que não é estático, o trono de Deus é móvel, já disse isso para vocês aqui. Como o querubim da guarda sabia disso, e sabia que era o combustível das pedras afogueadas que fazia isso acontecer, ele começa, depois você lê o texto, repetindo, para você ler o texto por capricho. Ele começa a usurpar. Vou dar um exemplo. Suponhamos que os anjos louvaram hoje e houve uma fabricação de 1000 pedras afogueadas, um exemplo. O querubim da guarda pegava as pedras afogueadas, levava 700 pedras, colocava no altar de incenso e guardava 300. E isso ele foi fazendo por muitas vezes. Teologicamente conhecemos esse episódio como eleição dos anjos. O nosso Deus, ele é tão poderoso, e ele conhece tudo e todos, e tudo foi ele quem fez. Quando Deus vai formar as coisas, vai criar as coisas, eu disse para vocês, a primeira coisa que ele cria é uma imagem, Colossenses capítulo 1 ou 2, verso 15, ele cria a imagem, depois disso ele começa a criar as outras coisas. Só que Deus, ele nunca quis nenhum tipo de adoração que não fosse 100% voluntária. Toda adoração feita a Deus, para ser recebida, precisa de ser voluntária. Não adianta o ser humano, não adianta as pessoas tentar barganhar com Deus, que não vai dar certo. Então, ele coloca os anjos na congregação dos anjos no jardim do Éden, e eles estão voluntariamente fazendo a sua adoração, porém no coração de um, que era o líder, desperta cuidado. Só que ele não sabia que ele estava passando por um teste. No momento certo, inclusive para vocês terem uma noção do inimigo que nós temos, o inimigo da igreja, a Bíblia diz que ele açoitava os seus subordinados. Ele agredia os seus subordinados, que eram os anjos. Ele era violento, como é violento. Se ele não teve piedade de um ser que era igual a ele, vai ter dó de você? Vai ter dó de mim? Claro que não. É por isso que Jesus disse:
Satanás, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Isso está entrelaçado no coração desse ser. Ele não consegue ver outra coisa a não ser destruição, a não ser desgraça. É o inimigo da igreja. É o inimigo da igreja. Só que aí você vê Ezequiel narrando nessa projeção profética, que chega um momento em que o Senhor Deus chama ele para conversar. E a Bíblia diz que ele se rebela. Ele se rebela contra Deus. Agora eu quero que você imagine comigo aqui, vamos pensar. A criatura se rebelou contra o Criador, contra o soberano, o Deus criador dos céus e da terra, de tudo que existe. A criatura se rebela. Agora imagina aqui, Deus de cá e Satanás, Deus de cá e Satanás de cá, que até o momento ele era o querubim da guarda, era o anjo de confiança. Só que quando ele chega na sua rebelião, ele já chega com 1/3 dos anjos. Isso é tão sério, irmão. Isso é tão sério. Precisamos observar essas coisas. Nenhum rebelde caminha sozinho. Todo aquele que quer se rebelar, ele junta um povo, junta alguém, junta um grupo. Isso não começou na terra, começou lá. Então nós não temos que ficar alarmado por uma coisa ou outra. É apenas uma repetição dos fatos. O querubim da guarda se posiciona aqui e o Senhor Deus aqui. Só que quando ele chega com 1/3 dos anjos. E 2/3 está com o Criador. Leia a Bíblia. Mas Deus nem, vamos dizer assim, nem se incomodou em levantar do seu trono para guerrear contra a sua criatura. Quem se manifesta para resolver o problema é o príncipe do exército do Senhor. Quem é o príncipe do exército do Senhor? Quem é o príncipe do exército do Senhor? Não. O príncipe do exército do Senhor era Cristo, que estava oculto no seio do Pai, só que ninguém conhecia. Aí agora você vai entender um pouquinho sobre o Salmos 24, que nós lemos aqui, eu acho, no culto passado, atrasado. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entrada eterna. Aí ele começa narrando. Os anjos não sabiam ainda. O príncipe do exército vence a batalha lá e expulsa agora o então Satanás, diabo. Porque o texto que nós lemos diz que o Senhor fez nascer um fogo dentro dele e consumiu tudo e trouxe tudo, e ele ficou sem aparência. Irmão, o diabo é feio. Ele é terrivelmente horroroso. Ele deixou de ser o ser perfeito que o próprio Deus criou e passou a ser um ser totalmente desfigurado. E a Bíblia diz que depois disso tudo, o Senhor Deus lança ele por terra. Quando a Bíblia usa essa expressão lançando por terra, ou lançou por terra, ou irei te lançar por terra, não significa dizer que naquele momento o Senhor Deus lançou ele na
terra. O lançar por terra é a humilhação. É tirar todo o poder que ele tinha, ou toda a beleza que ele tinha, melhor dizendo. Agora o que eu acho mais incrível é que todas as pedras afogueadas que ele tinha com ele, Deus não fez questão de levar. Deus castigou ele no meio das pedras afogueadas que ele mesmo havia produzido. Não servia para Deus. Está aí no texto. Não servia para Deus. Aí agora Deus lança ele nas regiões celestes. E agora é onde o apóstolo Paulo falou. O que Deus faz? Quando Deus planeja tudo, Deus cria a imagem, Deus cria os seres angelicais, cria os céus, cria tudo. Depois Deus vem e cria a terra e coloca o ser humano para habitar na terra. Só que aí Deus vai lá, faz um Éden, e no Éden ele planta um jardim. Gênesis capítulo 2 e 3, Deus planta o jardim com as suas próprias mãos. Já observaram isso na Bíblia? Deus estava fazendo as coisas pelo poder da palavra. Haja, 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 haja. E as coisas iam acontecendo. Mas quando Deus vai preparar o lugar para colocar a coroa da sua criação, Deus não disse haja. Deus agora vai lá e Ele mesmo planta. Estou tentando mostrar para você o porquê que Satanás tem tanta raiva de você, tem tanta raiva de mim, tem tanta raiva do ser humano. Porque Deus tem um cuidado especial com a gente. Deus tem um cuidado especial com essa criatura. Deus tem. Aí Deus planta o jardim no Éden e coloca agora o homem lá dentro. Adão, ele era um homem perfeito. Eva era uma mulher perfeita. Diferente da brincadeira que um dos pregadores aí para casais do Brasil fala, que quando o homem estava muito sossegado, Deus colocou a mulher lá dentro para poder tirar a paz. Diferente disso. Era um casal perfeito, sem falhas. Por quê? Por que Adão era perfeito? Porque a Bíblia diz que foi Deus quem fez. Deus fez com as suas próprias mãos. Ele pega o barro, amassa e faz o homem perfeito. Tudo em Adão era perfeito. Tudo em Eva era perfeito. Só que Adão também estava num teste. Deus planta as árvores e diz: olha, de todas as árvores você pode comer. Agora eu tenho uma árvore aqui dentro, e não é bom que você coma dela. A árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente que já estava caída e sentenciada, ela sabia disso. E ela entra, induz Eva leva o fruto e eles comem. Acabou a história ali da perfeição. Acabou. Só que aí Deus já havia estabelecido, antes de criar qualquer coisa, Deus estabeleceu na imagem o projeto redentor. Os anjos não existiam, o céu não existia, o homem não existia, a terra não existia, o homem não existia.
e Deus já havia criado o plano redentor. Na sua presciência. Por que Deus fez isso? Porque Deus não quer, nunca quis ninguém forçado. Tem que ser a obediência que eu, presta atenção nisso aqui, a obediência que eu tenho que ter a Deus não é por medo de ir para o inferno. Porque não é o pecado que me leva para o inferno, que me lança no inferno. Pastor, o que é isso? O que leva o homem ao inferno é não reconhecer a Cristo como Senhor da sua vida. É isso que leva o homem ao inferno. Se o pecado tivesse poder de nos levar ao inferno, nós todos estaríamos lá. O pecado não tem esse poder. O homem, os ímpios serão lançados no inferno por não reconhecer Jesus como Senhor e Salvador das vossas vidas. É exatamente isso. Só que Deus já havia feito o plano de salvação. Diferente da teoria do Big Bang, que alguns dizem que a Terra foi criada, foi formada, porque houve uma grande explosão nos cosmos. A Bíblia não fala a respeito dessas coisas. E se a Bíblia não fala, eu prefiro a Bíblia. O que Deus faz? Deus coloca Satanás e toda a sua tropa nas regiões celestes. No segundo céu. Aí eu volto para Efésios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo está dando a localização de onde está o inimigo da igreja. A terra, ela foi feita para quem tem corpo. Não tem possibilidade de quem não tem corpo permanecer na terra. Então por isso, meu irmão, minha irmã, você que tem medo de defunto, tira isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça, tá, Áquila? Porque quando nós estamos velando um corpo, nós estamos apenas velando um punhado de terra. Só isso. Só isso. Porque o espírito e a alma já não estarão mais ali. Porque não há possibilidade de ficar aqui sem um corpo. Aí vai desvendar algo na sua cabeça. Então foi por isto que em Mateus, que em Lucas, o anjo Gabriel chega e diz: salve a agraciada entre as mulheres, bendito é o seu ventre. Por quê? Porque precisava de um corpo. Hebreus capítulo de número 1. O verbo que estava oculto no seio do Pai, para ele vir à terra, para redimir a humanidade pecadora, precisava de um corpo. Aí você entende. Ah, Maria é mãe de Deus? Sim ou não? Não. Maria não é mãe de Deus. Como é que a criatura vai ser mãe do Criador? Maria, ela teve o privilégio de gerar o corpo que o Verbo utilizou nessa terra. Mas Maria não é mãe de Deus. Quem prega isso é a casa de Maria. Eles têm até uma frasinha lá,
Nada sem Maria, tudo por... Como é que é? Não. Tudo por Jesus, nada sem Maria. Errado. Erradíssimo. Só que eles não entendem essas coisas. Não entendem. Então agora começou a desvendar algo na sua cabeça. O porquê da utilização de um útero, de um ventre, de uma virgem. Porque João 4, 23 e 24, Deus, Ele é Espírito. João 4, 23 e 24, Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, naturalmente o Verbo que é Cristo também é Espírito. Não tinha possibilidade alguma do projeto redentor ser estabelecido na terra para remissão, para trazer de volta a humanidade pecadora até Ele, se não tivesse um corpo. Então vamos lá, vamos entender. Então todo espírito maligno, presta atenção nisso aqui, todo espírito maligno que anda por essa terra aqui, ele está de forma ilegal. É por isso que ele fica caçando um ou outro para poder possuir, invadir. Eu não sei se a gente vai caminhar por essa via, mas em outro momento a gente pode falar sobre isso, sobre as regiões celestes. As regiões celestes, onde está Satanás e sua corja, os Salmos diz que está uma verdadeira desgraça. Foi tudo destruído, porque onde eles entram, causa destruição. Quando as pessoas são possessas, o inimigo chega e possui aquela alma, aquela pessoa, ela é destruída por dentro. Porque onde eles passam, fica o rastro de destruição. Olhe para cá, meus queridos. A nossa batalha, ela é muito pesada. Você sabe por que você vence? Eu finalizo aqui. Você sabe por que você vence, mesmo sem você ter muita noção do tamanho dessa guerra? Você sabe por que nós vencemos? Nós só vencemos, irmãos, porque nós fomos envolvidos pela graça de Deus, e ela nos cerca. A graça de Deus nos cerca. É por isso que nós vencemos. A misericórdia de Deus nos cobre. A Bíblia diz: se não fosse pelas tuas misericórdias, nós já teríamos sido consumidos pela multidão dos nossos pecados. Eu e você só estamos aqui por causa da graça e da misericórdia de Deus. Se não fosse pela graça e pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. O diabo já tinha acabado com a nossa vida, tinha destruído a nossa vida por completo. Pastor, estou ficando com medo do diabo. Não precisa ficar com medo do diabo, porque entre você e ele existe alguém especial por nome de Jesus Cristo, que te guarda, que te protege. Ninguém vai tocar em você. É o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. O inimigo pode fazer o que quiser para tocar em sua vida, mas enquanto você estiver debaixo das asas do Todo-Poderoso, ele não será capaz de tocar em você. Mas você precisa aprender a se posicionar. Nós precisamos aprender a nos posicionar para a gente vencer. Lembra que eu disse a vocês há um tempo atrás aqui, e vou repetir que me vem à mente agora. Quem tem Jesus como seu advogado, não precisa abrir
a sua boca. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você mudar a sua postura. Mude a sua postura. Não fique jogando palavras ao ar. Não fique discutindo com as pessoas. Não faça isso. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Você sabe quando foi que eu aprendi isso? Aprendi isso há alguns anos, há muitos anos atrás. Quando o nosso pastor presidente foi injustamente acusado daquelas situações que muitos sabem. Ele nunca veio em público para se justificar. Aí um dia ele me deu a oportunidade de ir com ele para algum lugar para pescar, e eu disse: presidente, perguntei, ele disse: você nunca aprendeu que quem tem Jesus como advogado não precisa abrir a boca? Nós não precisamos disso. O inimigo quer que você fala. O inimigo quer que você fala. O inimigo quer que você escute coisas. O inimigo quer intoxicar o seu coração, intoxicar a sua mente. O inimigo quer isso. Mas você precisa fechar os seus ouvidos para essas coisas. Não tem que dar ouvido a essas coisas. Não dê, olha, presta atenção, vou dizer para vocês que é muito forte. Não dê ouvidos à voz daquele que deu ouvido a Satanás. Não faça isso com a sua vida. Porque a nossa palavra tem um poder grande demais. E olha para cá. Quando a gente fala, a gente valida, a gente assina uma cédula e entrega na mão do inimigo. Ah, pastor, tem que ficar calado o tempo todo? Não, você pode falar e fale muito. Na presença do seu advogado, de joelhos dobrados, você vai clamar a Ele, você vai falar com Ele, você vai verbalizar tudo o que você quiser ao seu advogado. E aí eu vou falar para você algo que o pastor me ensinou há uns anos atrás. Ele disse: quando você for falar algo muito que você não quer que ninguém saiba, nem o inimigo, nem Satanás, quando você quiser que ninguém saiba daquilo que procede do seu coração, você faz de duas coisas, você faz uma. Ou você pede ao Senhor para te ocultar dos ouvidos do mundo espiritual no momento da sua oração, ou você faz a sua oração em mistério. Só você e Deus. Você sabia que nós podemos orar em mistério? Você sabia que você deve trocar, falar as suas confidências, aquilo que você quer em mistério com Deus? Você sabia que você pode dialogar com Deus em mistério? O inimigo vai ficar doido da cabeça, querendo saber o que você está falando, mas não vai saber, porque as línguas estranhas só o Senhor sabe. Como é que eu oro em mistério? Com intenção no meu coração. Eu não preciso verbalizar aquilo na minha língua. Eu preciso verbalizar em mistério, falando com Deus, porque o mistério que Deus te deu é teu, Ele não tira. E se Deus te deu a língua estranha para falar, use-a. Use-a. Vamos ficar em pé. Nós estamos na introdução do nosso conteúdo. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus. Gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos.
shoei nahai nekandaramai. Arai nekai shoei nahandaramahai. Espírito Santo, olha para o coração da tua igreja agora. Olha, Senhor, para o coração do teu povo e nos ajuda a compreender a tua palavra. Nos ajuda, ó Deus, a nos posicionar, ó Pai. O inimigo tem montado estratégias e mais estratégias para destruir a nossa vida, para destruir a nossa família, destruir a nossa casa. Mas nós cremos em Ti, sabemos que o Senhor está cuidando de tudo. A última palavra sempre será do Senhor. Nos ajuda a confiar mais em Ti. Nos ajuda a confiar na Tua palavra. Nos ajuda a compreender a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a ter maturidade espiritual, a nos tornar adultos espirituais. Oh, Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos neste momento. Guarda a nossa casa. Envia os teus anjos para proteger a nossa casa, a nossa família. Não permita, ó Deus, que a nossa casa venha sofrer retaliações, porque nós estamos em uma guerra, estamos em uma batalha espiritual. O inimigo da nossa alma não quer que a gente saiba. O inimigo da nossa alma não quer que a gente saiba como nós devemos nos posicionar. Mas o Senhor está nos dando a oportunidade de saber exatamente essas coisas. Então guarda, Senhor, a minha casa, guarda os meus filhos, guarda a minha esposa, e de igual modo, ó Deus, guarda a casa dos meus irmãos, guarda os bens, guarda os familiares, guarda, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, Pai, como também te agradecemos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém.